E nós iremos falar sobre essa passagem bíblica de Lucas que lemos aqui no início do trabalho. Todo o povo de Deus é uma passagem bem conhecida, mas eu quero fazer uso dela com os nossos irmãos. Está aí o texto bíblico. E eu vou ler apenas o verso, já lemos o texto, mas estaremos lendo o verso 47. Por isso, te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu quero falar sobre quando amamos de verdade. O que acontece quando se ama de verdade? Eu quero que você reflita comigo esta noite sobre essa questão. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de uma emoção ou um sentimento apenas momentâneo, eu estou falando de um amor de verdade. Qual é a prova de que um crente realmente ama o Senhor Jesus? Nós temos hoje muitos louvores lindos, canções maravilhosas, que na verdade são poesias, com as suas letras, que na essência é algo muito impactante. Tem pessoas que nunca trabalham para Jesus com prazer, sabe por quê? Porque a maquinaria está enferrujada. Até para levantar a mão e dar glória a Deus, ele tem problema. Porque não tem o óleo do amor. Aonde existe o amor, está no verso 7. E o amor aí, nós podemos analisar que o amor não é um sentimento, o amor é uma construção. As 4 palavras gregas, em especial, o grego clássico, quando usado por Platão, a palavra agape, ela não tinha um sentido do amor bíblico. Aristóteles falava do amor como uma virtude, mas não uma virtude cristã. Porém, quando o grego koiner, o grego que Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, espalhou, chegando em todas as regiões, até na Índia, o grego que se tornou koiné não era o grego ático, o grego que nasceu com os grandes dramaturgos, grandes poetas, como Homero, da Ilíada, não era o grego que o Novo Testamento vai ser escrito, que Jesus traz, ele traz o ágape, ou o agape, o amor que na verdade acolhe, o amor que não separa, o amor que não faz diferença, o amor que acolhe a todos. É por isso que Paulo fala desse amor que deve nos mover. O amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, 1 Coríntios 13, 7. Paulo fala dessa singularidade do amor. Esse amor não é o amor supérfluo, não é o amor apenas de aparência. E o velho João, que é chamado apóstolo do amor, quando ele escreve em sua primeira carta, 1 João 3,18, ele diz: filhinhos, amemos, não somente de palavras, nem de línguas, mas de fato e de verdade, de obra, de fato e de verdade. Canções sobre amor é importante, a teologia do amor é importante, mas quais são as provas de que esse verdadeiro amor está dentro de você? Não pode ser apenas algo subjetivo, abstrato. É necessário, é imprescindível que seja algo que prove em seu dia a dia, nas suas ações, esse verdadeiro amor. Isso é claro, quando nós atentamos para a palavra de Deus, está aí. Jesus Cristo, em João 14, verso 15, ele diz: vocês serão meus amigos, se vocês guardarem os meus mandamentos. Em João 13, verso 35,
Ele diz: e nisto conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Há um teólogo que diz que a maior prova de que a igreja vive um avivamento é quando ela se ama. Às vezes nós temos poder, nós temos glória, nós temos profecia, nós temos crente orando em monte, mas não tem crente com amor. E João está deixando isso claro. E Jesus disse: nisto me conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é tão interessante, irmãos, isso é tão interessante, isso é tão forte, que na oração sacerdotal de Jesus, João 17, 21, ele deixa isso claro, para que todos saibam que eu estou em ti, tu estás em mim. Há algum debate teológico perguntando: isso se cumpriu? Alguns dizem que não, porque as igrejas estão divididas. Presbiterianos falam de assembleianos, assembleianos falam de presbiterianos, batistas falam de assembleianos, assembleianos falam de batistas. A pergunta é: e aonde está o amor do Calvário? O amor da cruz? Alguns dizem que o amor não cobriu tudo ainda. Negativo. Quem fala é porque não está no corpo de Cristo. Não importa se eu sou assembleiano, se eu sou batista, se eu estou em Jesus, eu amo meu irmão, porque ele está em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Pega aí na mão desse santo e dessa santa e diga: eu te amo, rapaz. E deixa de besteira, diz aí para ele: e deixa de besteira. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja, quando ela ama, escutem, a igreja, quando ela ama, não quer dizer que ela não tenha defeitos. Eu tenho defeito, o Anuá tem defeito, todos nós temos defeitos. Agora, o mesmo Cristo que me amou, Ele te amou sem você prestar e sem eu prestar. E quando tem amor na causa, eu nunca o critico. Quando tem amor na causa, ouçam bem isso, quando tem amor na causa: ô pastor Ziel, eu esperei que o senhor fizesse isso, mas na mesma hora meu coração limpou, porque eu sei que o senhor é humano como eu também sou. Amor na causa. Quando se tem amor no coração, você senta, ainda que você não tenha gostado daquele louvor, aí você diz: eu não gostei muito do louvor, mas eu amo meu irmão em Cristo, e eu estou bem em Cristo Jesus. Que amor é esse que qualquer coisa tira você da igreja? Que amor é esse que qualquer coisa cria picuinha? Que amor é esse que qualquer coisa cria diferenças? Eu quero te convidar a provar que você ama Jesus. Você prova que ama Jesus não é carregando uma Bíblia, não é dando grito, nem pulo aqui em cima. Como é que se prova que ama Jesus? Primeiro, ele disse: guardando os meus mandamentos. Segundo, amando o próximo. E diga comigo: eu posso provar. Diga comigo bem forte: eu posso provar. Não, mas só quem tem boca: eu posso provar que eu amo a Jesus quando eu me nego. Está lá em Lucas 9, 23, Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Esse negócio de tu amar Jesus e ainda querer cachaça, tu não está amando Ele. Esse negócio de você dizer que ama Jesus e ainda quer o estilo de vida do mundo, não é amar a Ele. Esse negócio de você dizer que ama Jesus, mas ainda quer viver na prostituição, nas noitadas, não é amar a Jesus. Amar a Jesus é estar disposto a largar tudo por Ele, porque o amor dele é grande. Amar a Jesus, igreja, é viver em santidade. Quando você olha para 1 Pedro 1,15, 16, mas como é santo aquele que vos, sede vós também santos em toda maneira de viver. Então veja, está aí na tela, meu filho, bota aí para os irmãos acompanharem o texto, o sermão, está aí?
Ele enviou, coloca aí para os irmãos acompanharem. Então escute bem uma coisa, deixa eu dizer para vocês. Escutem bem, olhe para cá. Esse texto que eu acabei de ler, ele é um texto problemático por duas razões. Uma, não se sabe aonde isso aconteceu. Capítulo 7 de Lucas. Geograficamente, o local não é identificado. Segundo, essa mulher, aqui do capítulo 7, não é a mulher do capítulo 12, que derrama o perfume na cabeça de Jesus. Não é a mulher de Mateus capítulo 26, de maneira nenhuma. Ainda que a narrativa, ela seja similar, ela seja semelhante, mas não se trata da mesma mulher que aparece em João 12 e em Mateus 26. Então veja bem, você tem, primeiro problema, não sabe ao certo a região e quando isso aconteceu, como aconteceu. Segundo, você tem um problema que não se trata da mulher do capítulo 12 de João e do 26 de Mateus. Mas a terceira coisa é que você tem nesse texto duas pessoas. Você tem uma mulher, diga comigo, uma mulher. Mas bem forte, só quem tem boca, uma mulher. Agora diga, mas tem também um fariseu. E eu vou começar com um fariseu. O fariseu, ele faz um banquete e convida Jesus para a sua casa. Um fariseu faz um banquete e convida Jesus para onde? Para a sua casa. Vocês sabem que os fariseus eram dos grupos mais legalistas, chamado de Hassidim, separados. O mais legalista, o mais radical, e que se opunha a Cristo ferrenhamente. E Jesus, na hora que é convidado para a casa de um cabra ruim, Jesus vai. A minha pergunta é, pastor Douglas, por que Jesus sabia que os fariseus, na sua maioria, não prestavam, eram seus inimigos, e Jesus aceitava um convite para ir para a casa dele? Esse é um negócio pesado. A maioria odiava Jesus. Quando você lê o capítulo 9, a conversão de Levi, lá está Jesus. Mas por que, pastor Ziel, Jesus ia para a casa de um cabra desse? Se esse homem não amava Jesus, que ele não amava, por que ele convidou Jesus para a casa dele? Por três razões. Ele convida Jesus, primeiro, porque a fama de Jesus era grande, e ele queria Jesus na casa dele, para mostrar que ele levava para a casa dele quem ele? Porque tem gente assim, irmão, ele não te convida quando tu não é nada. Mas na hora que teu nome começa a aparecer, ele te convida só para dizer que tem intimidade. É assim ou não é? Nunca te convidou para comer nem um picolé na casa dele. É como um amigo meu estava dizendo. Diz que ele, lá no interior, o rapaz olhou para ele e disse assim: tu nunca vai ser ninguém na vida. Tu é um Zé Ninguém. Rapaz, tu não presta, tu canta feio. Aí pronto, aí passou-se os anos e ele foi embora desse interiorzinho. E aí cantou e aí ficou conhecido no Brasil. E um dia ele estava na televisão, foi convidado para dar uma entrevista. E quando ele foi entrando, já lá na televisão, dizia: hoje o cantor fulano de tal vai dar uma entrevista aqui. E ele era um dos limpadores lá da televisão. Aí ele disse, quando ele foi entrando, ele disse: pô, não acredito que é tu. Eu sabia que tu ia dar alguma coisa. Aí ele disse que olhou para ele assim, aí entregou um CD para ele. Então escute, o fariseu, a fama de Jesus correndo para todo lado, fariseu ricão, faz um banquete e chama Jesus para a casa dele. Só porque Jesus estava na fama, estava no auge. A Bíblia diz: a fama de Jesus corria por todos os lados.
Ele faz um banquete. Ele convida Jesus para a casa dele. Mas ele é como muitos crentes. Gostam de Jesus para curar. Gostam de Jesus para revelar. Mas não querem o Jesus da cruz para arrancar os seus pecados. Não amam a Jesus de verdade. Ele levou Jesus para a casa dele. Nem todo mundo que leva Jesus para casa é sinal de que ama ele de verdade. Tem casal aqui, tem crente aqui que passa o ano todinho sem dobrar o joelho, sem orar em casa. Mas no dia que a mulher adoece, aí é que ele vai falar com Jesus. Não dirige um culto doméstico na casa dele. No dia que está perdendo a empresa, é que ele chama Jesus. Eu amo a Jesus todo dia. Se ele me der, se ele não me der, eu amo ele porque ele já deu a vida por nós lá no Calvário. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Segunda razão por que ele convidou Jesus, para pegar Jesus em alguma falha. Terceira razão, ele queria testar Jesus. E o texto vai revelar isso. O texto vai revelar. A festa linda, tudo bonito, tudo andando. A festa mais gloriosa. Fariseuzão da primeira. Dança, música, tudo. A festa, ela vai ser cortada. Ela vai ser interrompida. Quando uma mulher olha e vai passando e vê Jesus na casa. Fazia dia que ela estava atrás de Jesus. E ela levava dentro de um objeto em formato de pedras, ou uma pedrinha. Ela levava um unguento, procurando Jesus. Quando ela olha de longe, ela vê Jesus dentro da casa de quem? Do fariseu velho. E ela não se importa. Só quem era o convidado era Jesus. Ela não se importa. Ela rompe a multidão, quebra a etiqueta e ela vai fazer duas coisas. Uma, mulher não poderia estar onde homens estavam. Segundo, uma mulher não poderia conversar com o mestre. Terceiro, uma mulher não poderia soltar o cabelo na presença de um homem. Mas essa mulher, o amor dela era tão grande. Ah, rapaz, é bom ser crente. O amor dela era tão grande que ela rompeu a multidão todinha. Jesus estava inclinado à mesa, que era um formato de um divã, as pernas para trás. E ela olha, são os pés do meu mestre. Os pés do que evangeliza. Os pés do que me abençoou. Ele perdoou os meus pecados e eu não agradeci a ele. E agora eu vou agradecer. Irmãos, naquela sala, parece que eu estou vendo, a mulher solta o cabelo. Porque vocês sabem que quando a mulher solta o cabelo, ela nunca solta sem dar uma... Pois ela fez isso. Quando ela fez isso, aí ela pegou, coloca aí o verso 38. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Para você ver quando a gente ama Jesus de verdade. Coloca aí, meu filho. Aí ela soltou o cabelo. E se não podia falar, porque em João 4, a Bíblia diz que os discípulos ficaram admirados de ver Jesus conversando com uma mulher. Agora, olha o que essa mulher... Irmão, Jesus quebra tudo. Todo tipo de paradoxo, todo tipo de modelo, Jesus quebra. E ele sentado na mesa, o fariseuzão conversando, e a casa cheia de fariseu. Não era só o chefe, não. A casa estava lotada. E essa mulher não queria saber quem era o dono da casa. Essa mulher não queria saber se ela... Porque tem crente, irmão. Irmão, tu vai para o culto hoje, é a festa do... Irmão, não fui convidado, irmão. Ô, irmão, tem gente assim. Eu sou desse jeito. Irmão, é um culto do irmão lá, vai ter? Eu vou para o culto. Se ele me chamar depois para pegar um negocinho, eu vou. Mas se não, eu estou glorificando a Deus.
Não é assim? Aí tem irmão que não, bota logo, ai, para que isso, para que esse negócio? Essa daqui, irmão, quem quer bênção de Deus e quem ama Jesus é assim. Ela entra, passa, a casa não era dela, ela não era a convidada, mas o pior, irmão, essa mulher, a fama dela não valia nada, é o pior. Se vocês analisarem o texto, a Bíblia diz, e veio uma mulher. Por que que Lucas usa essa expressão, veio uma mulher? Para mostrar o passado dela. Aí ele mostra a reputação. Uma pecadora. Não era só uma mulher, era uma mulher velha pecadora. De vida massacrada, de vida humilhada, de vida desgraçada. Jesus comendo, quando de repente sente alguém tocar nos pés dele. Ele olha, quando ele olha, é tu, moça. Oh, irmão. Eu esqueci de te agradecer, Jesus. Naquele dia que o Senhor perdoou os meus pecados, eu não te agradeci. Mas hoje eu vim aqui para te agradecer e dizer o quanto que eu te amo. E estando por detrás dos seus pés chorando, olha para cá, chorando, começou a regar-lhes os pés com o quê? Vamos lá, igreja, com o quê? Com lágrimas. Sinal de quê? De arrependimento. Sinal de quebrantamento. O Salmo 51, 17 diz que um coração quebrantado, um espírito quebrantado, Deus não despreza. Tinha lágrimas nela, tinha arrependimento nela, tinha quebrantamento. Deus só opera onde há quebrantamento. Quando essa mulher derrama lágrimas, ela queria dizer, Jesus, eu me arrependi dos meus pecados. Jesus, eu me quebrantei diante de ti. Em Joel capítulo 2, verso 12, a Bíblia diz, e assim diz o Senhor, convertei-vos a mim, isto com jejum, com pranto e com choro. A primeira coisa que você vê aqui é que ela tem uma atitude de manifestar lágrimas. Tem crente que não chora mais num culto. Tem crente que não chora com a pregação sobre Jesus. Tem crente que não chora, irmãos. Eu fico triste quando eu não vejo um crente chorar com o evangelho. Tem irmão que não chora nunca com a palavra de Jesus. Mas na hora que o pregador diz assim, aqui tem um irmão com um problema, aquela luta, aí ele começa a chorar. Ele chora pela luta, mas não chora por Jesus. Ele chora pelo problema dele, mas não chora agradecendo a Jesus por ser o salvador da sua vida. Ah, se nossos cultos fossem banhados com lágrimas, como seria gostoso. O altar com lágrimas, as irmãs com lágrimas. Essa mulher, ela vai para os pés de Jesus, não é com formalismo. Ela vai para os pés de Jesus, não é com achismo. Ela vai dizendo, esse é o homem que me perdoou, o homem que me salvou. E lágrimas é sinal de arrependimento. Quando você lê 2 Coríntios 7,10, a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Agora, a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Tem que ter isso. Essa mulher, ela começa a mostrar uma atitude do quanto ela amava Jesus. Lágrimas. Lágrimas. Quando você lê Atos 20, Paulo diz, eu tenho servido ao Senhor com lágrimas. Paulo escreve a Timóteo e diz, eu me lembro das tuas lágrimas. Quantos de vocês de madrugada derramam lágrimas quando falam com Jesus? Quantos de vocês dirigindo o carro derramam lágrimas ao se lembrar de Jesus? A maior prova é um quebrantamento verdadeiro. E essa mulher, ela mostra um quebrantamento sincero. A segunda coisa nesta mulher está aí no texto. A Bíblia diz que ela mostra uma atitude
de beijar os pés de Jesus. Os pés de Jesus não estavam limpos. Eu vou mostrar para vocês. Os pés de Jesus estavam empoeirados, porque naquela época a chinela era só uma tira de couro que ficava no dedo de um lado para o outro, fechando a chinela. Ela era aberta, estava empoeirada. Os pés de Jesus estavam empoeirados. Ela pega os pés de Jesus e começa a beijar os pés de Jesus. Os pés de Jesus sujos, mas ela beija os pés de Jesus. Beijar os pés aqui é sinal de gratidão, é sinal de amor, é sinal de alegria, é sinal de reconhecimento. Ela beijava os pés de Jesus. Esse beijo era sinal de respeito. Irmãos, quando você olha para a Bíblia tem o beijo. Me parece, me veja aí, Daniel, se é Êxodo 18, verso 17. Eu não anotei isso aqui. Mas quando você olha para esse texto bíblico, veja aí. A Bíblia diz, olha aí, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom que fazes. Mas esse texto aí, você vai ver que quando ele chega, ele dá um beijo em Moisés. O próprio Jetro e Moisés se beijam. Gera um costume antigo. Eles se beijam. É o 7, é isso mesmo. Eu confundi 17, é o 7. Coloca aí. Olha aí. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, e inclinou-se e beijou-o. Pronto, beijou. Isso aqui era normal, dar um beijo no homem. Hoje não é bom. Mas tem gente que me beija. Tem um bocado de homem aí que me beija. Um dia eu cheguei num local, o irmão disse, pastor Zé, eu tinha vontade de lhe ver. E aí taca beijo. E a Daniel olhando, e ele disse, não, eu vou lhe dar outro beijo. E aí taca beijo. Eu disse, meu Deus do céu. Não, pastor, me perdoe, outro beijo. E toma beijo. Mas eu sabia que ele estava fazendo aquilo ali com carinho, com amor. A Bíblia chama isso em Romanos 16, de ósculo santo. Quando você lê a própria palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5, 26, chama de ósculo santo. Era uma saudação linda, depois foi corrompida, mal interpretada. Mas era sinal de comunhão, de respeito. A Bíblia mostra que o fariseu não gostava de Jesus em nada. E qual é a prova de que ele não gostava de Jesus? Primeiro, quando você olha para o próprio texto bíblico, ele não deu água para lavar os pés de quem? De Jesus. E quando você lê Gênesis, me parece que é o capítulo 18, não estou lembrado do versículo. Lê Gênesis, a Bíblia diz que Abraão deu água para alguém lavar os pés. Esse homem, Jesus entrou na casa dele, com os pés empoeirados, ele não teve coragem de dizer, pega aqui Jesus, teus pés estão sujos, deixa eu lavar teus pés. Não. É o verso? Ó, o verso 4, não estou dizendo, coloca aí, Gênesis 18, 4. Isso é bíblico, lá no Velho Testamento. Olha aí, olha, traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés. No Oriente não era costume eles banharem muito. Então o que é que acontece? Eles faziam o seguinte, usavam muito perfume durante o sol, mas quando chegava na casa de alguém para mostrar o respeito, a etiqueta, o bom tratamento, ele dizia, deixa aqui lavar os seus pés, tome água. E o dono da casa fazia isso com carinho. Mas esse fariseu, ele não amava Jesus, nunca botou água para Jesus lavar os pés. Nunca beijou os pés de Jesus, nunca beijou a Jesus dando uma saudação de respeito. Ele não amava Jesus. Ele não amava Jesus. Mas essa mulher, ela entra e com as lágrimas dela, ela vai lavando os pés de Jesus. Eita, irmão, é muito amor. E com os cabelos, ela toca nos pés de Jesus, ajeitando, irmão. Isso aqui é amor, irmãos. Isso aqui é amor. Olha, você talvez nunca viu com carinho a unha do teu marido.
Mas quando ele adoece, você tem tanto tempo no hospital, que aí você fica olhando, olha para a unha, olha para o dedo. É assim. Eu estou dizendo porque isso já aconteceu comigo. Aí você tem tempo para olhar. Enquanto você está bom, você não olha não liga para nada não. Mas quando adoece, aí você fica pegando na mãozinha dele, na unha, até quando morre, talvez nunca foi carinhosa. Aí quando morre, senta do lado do caixão e fica, meu Deus, né? Nunca mais vou ver essa mãozinha. Essa mulher não esperou Jesus morrer para mostrar o quanto ela amava ele. Ela com lágrimas banhava os pés de Jesus e com os cabelos enxugava. E Jesus olhando para ela. Mas ela não somente lavava com as lágrimas e enxugava com os cabelos. Ela dava cada lavada com lágrimas, era um beijo. Oh, como eu amo esse pezinho. E Jesus só olhando. E aí a terceira coisa que ela faz, ela leva um perfume e derrama sobre ele. Ela não levou um azeite, ela levou um unguento. Por que ela não levou o azeite? Ela queria colocar algo mais caro em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque o unguento era muito caro. Era muito caro, muito caro, muito caro. Coloca aí Cantares 1:3. Era muito caro. Ela leva o unguento para colocar nos pés, no corpo de Cristo Jesus. Para cheirar, são bons os teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Ela leva esse perfume para ungir Jesus. Quando você vai para João 12, Maria levou o melhor, que até Judas, ele disse assim, aí é muito dinheiro. Por que não vende aos pobres? Quem não ama Jesus, tudo é caro. Quem não ama Jesus, tudo na igreja não tem necessidade. Quem não ama Jesus, tudo na igreja, para ele, é algo sem sentido. Agora, quem ama Jesus, manifesta com ações verdadeiras. Irmãos, e quando Jesus, ela vai terminando, aí o fariseu olha para Jesus e diz, eu pensei que você fosse um rabi. Eu pensei que você fosse um profeta. Eu pensei que você fosse um mestre. Estou decepcionado com você. Você é frívolo, você é baixo, você é insignificante, você não presta. Se você fosse profeta, se algum dia você foi profeta, hoje você não vale nada. Porque essa mulher que está tocando em você, ela não presta para nada, ela é uma pecadora, irmão. Aí ele começou a insultar ela. E ela nem se importava, porque quando Jesus entra, irmão, quando Jesus entra, tu não se importa não, meus irmãos. Tem irmão que fica, eu vou sair da Assembleia de Deus que tem bagaceira. E eu já vi que tem, mas eu amo é Jesus. Foi aqui que eu me converti. Pronto, pastor, e você vê, pronto, eu vou ficar. Olha, Jesus sabia que os fariseus não prestavam, mas ele ia. Era ou não era? Tem irmão que sabe que eu não vou mais para lá, porque não presta. Pois se não presta, é bom tu estar lá para tu botar ordem. Eu vou estar lá para nós corrigir. Bora, pastor, vamos aí, o que é necessário para corrigir? Não é tu andar falando, não. Vamos corrigir. É assim. Agora, quando não se tem amor, aí pronto, é só botando o banco. Sabe por que Jesus foi na casa do fariseu? Porque Jesus queria provar para o fariseu que ele era melhor do que ele. Ele tinha amor de verdade. E a mulherzinha, e o fariseu acabou com a mulher e acabou com Jesus. Depois que ele terminou de dizer tudo, aí Jesus olhou para ele e disse, sabe quem é que não vale nada aqui? Sabe quem é que não presta aqui? É tu. Quem não vale nada aqui é tu, rapaz. Eu vim aqui para a tua casa, você me convidou, e na hora que eu cheguei, você demonstrou que você não me ama.
Você não me deu água para eu lavar os pés. Você deixou entrar com a poeira na tua casa. Você não me ama. Eu entrei na tua casa, você não disse nem bom dia e nem me saudou com o ósculo santo. Você não me ama. Eu entrei na tua casa e era para você me receber com unguento. Salmo 23, 5. E você não me recebeu com óleo. Você não me ama. Você demonstrou o quanto você não tem respeito. Mas essa mulher, na hora que eu entrei na tua casa, ela prova que me ama, lavando os meus pés com lágrimas, enxugando com os seus cabelos e derramando unguento. Aí ele olhou para ela. Preste bem atenção, irmão. Todos os dois eram pecadores. A mulher era pecadora, mas Jesus já tinha, coloca o verso 47. Jesus já tinha perdoado ela antes. Jesus já tinha. É porque ela não tinha tido a oportunidade de agradecer a Jesus, mas ela já tinha sido perdoada. Agora ela só está demonstrando a gratidão do perdão com essas ações. Com essas ações. Veja que os dois eram pecadores, mas olhe para cá. Um era pecador perfeitinho. Diz aí comigo. Um era o pecador perfeitinho. Todo pecador na igreja perfeitinho é um diabinho puro. O que é um diabinho puro? Ele acha que ele é o mais importante na igreja. Só ele é quem sabe fazer na igreja. Só ele é o mais santo na igreja. Todo mundo ele quer corrigir. Você não já viu aquelas pessoas que estão na igreja? Isso não é preciso na igreja. Ah não, meu Deus, de novo esse hino. Ah não, meu Deus do céu. Eu fico pensando como é que o pastor deixa essa pessoa. Esses são os piores. Essa mulher era pecadora, mas ela era uma pecadora que não se achava perfeita. É por isso que ela vai a Jesus. O pecador perfeito era o fariseu. E olha o que é que ele disse de Jesus. Não é profeta, não é mestre, não é rabi. Mas a mulher não. Ela não disse nada. Ela ficou calada. E quando ela termina, Jesus a defende. E olha para ela e diz: mulher, eu já te disse que os teus pecados estão perdoados. Irmãos, escutem bem, eu finalizo aqui. Essa mulher, Jesus disse assim: por isso eu te digo, coloca aí, por isso eu te digo, os teus pecados já estão perdoados. Olha aí, porque muito fez o quê? Há um exegeta americano que fez uma boa comparação. Escute bem. Jesus olha para o fariseu e diz assim: me diga uma coisa. Dois homens tinham uma dívida. Um devia $85 e o outro devia $8,5. Os dois trabalharam pesadamente para ver se conseguiam pagar a dívida. Ele perguntando para Simão. Nenhum dos dois conseguiram. Um trabalhou 500 dias para pagar $85. O outro trabalhou 50 dias para pagar $8,5. Também não conseguiu. Mas o credor, e ele, Simão, era rico, já tinham passado por isso. Jesus perguntou, mas aí o credor resolveu perdoar os dois. Me diga, Simão, quem vai amar mais? Quem vai agradecer mais? O pastor disse que estava pregando na África e viu todo mundo pular. Mas ele viu uma senhora de 70 anos pular, porque lá ela não usa aqui a blusa não. E os peitos dela balançava. E a negona se soltava. Aí ele disse, meu Deus, todo mundo está pulando, mas aquela senhora, ela pula mais do que todos. Aí ele foi lá e perguntou para ela. Ela disse, olha, minha casa era cheia de demônios, eu era escravizada,
estava sentenciada à morte. Veio um missionário, orou por mim, Jesus me libertou. Eu não tenho outra forma de agradecer a Ele, senão pular mais do que todo mundo aqui dentro. Qual é o teu amor por Ele, irmão? Nós abrimos este culto. É amor, não é assim? Essa mulher, Jesus disse, me diz, Simão, me diga, qual é a lógica? Ele olhou para Jesus e disse, é claro, Senhor, aquele que o débito era maior. Ele disse, pois a quem perdoou mais, mais se ama. É por isso que essa mulher está fazendo. Jesus virou para ela, olha aí no final, e diz assim, minha filha, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, e ele diz assim, a paz, ele usa duas coisas para essa mulher, sozo, salvação, libertação, e ele diz, eirene, ele diz, eu vou te dar uma paz, uma saúde e uma tranquilidade que nunca ninguém te deu na vida. Eu vou te dar a paz. Vai para a tua casa. Como é que você ama Jesus? Coloca na tela. Como é que você ama Jesus? Eu só quero que você veja isso. Primeiro, você tem que manifestar, está aí, manifeste a atitude de ações com lágrimas. Prove que você ama Jesus. Prove que você ama Jesus com as suas ações, com as suas lágrimas. E tem irmão que diz assim, não, eu provo do meu jeito. Não existe essa. Quando Jesus está, você abre a boca, você glorifica, você levanta a mão, você trabalha. Aí pode ser do seu jeito, mas é um jeito que expressa na prática um amor de verdade. Segundo, manifeste a atitude em que você tenha ação de manifestar o amor. Abrace, beije a Jesus, abrace a Ele, fale com Ele. E em último lugar, dê o mais caro para Jesus. Derrame o perfume sobre Ele e manifeste o teu grande amor por Ele, para que Ele te dê vitória.